Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o Mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias inolvidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. Recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joacás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorreste por quê? Não passas de ladrão quanto mais. E de ouvidos moucos arrogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que de imediato foi posto a ferros, a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedido fazer, quando logo após, perfumada liteira lhe entregou à presença a triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada. Implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não! O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos. Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático. Semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou da névoa. Ah, Senhor, clamou Pedro chorando, aguardei todo o dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. Diante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Joacás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, para que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia.
pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. Entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das Anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.